Olá, gente. A pedido, algumas pessoas sentiram falta nos vídeos que estão postados aí no canal do professor Tamuia de uma análise sobre sonhos. Pois é, a análise do comportamento também analisa sonhos, sim. E hoje nós vamos falar especificamente sobre sonhos. Antes de dar continuidade, por favor, dá uma curtida aí, inscreve-se no canal e ajuda também a gente a compartilhar. Vamos lá hoje entender os mistérios do sonho. Acompanhe a gente. Hoje a discussão é sobre sonhos. Isso mesmo. O primeiro livro que, digamos assim, deu notoriedade aos escritos freudianos foi Interpretação dos Sonhos, que veio a ser publicado em 1900 e durante o primeiro ano, segundo alguns historiadores, só vendeu apenas 6 exemplares. Ele falava sobre a interpretação dos sonhos, na época, uma tentativa de fazer essa leitura sobre a perspectiva científica. Ao longo da história também, o misticismo que envolve os sonhos tem vendido bastante. Não faltam livros nas prateleiras que falam sobre como interpretar os sonhos. Sonho X revela tal coisa, dor de dente ou dente caindo, pessoas morrendo. Interpretações prontas sobre o sonho. Será que a análise do comportamento iria nessa mesma linha? Ou será que a gente vai apresentar uma proposição diferente? A nossa proposição de fato é diferente. Por quê? Porque nós entendemos que tudo que está por debaixo da pele é idêntico aos comportamentos que nós apresentamos publicamente. Ou seja, são controlados pelas mesmas regras, pelas mesmas contingências. É exatamente isso. Se uma pessoa pensa constantemente em pornografia, visualiza constantemente pornografia, a primeira investigação que nós fazemos é a quantidade de vezes que essa pessoa está submetida a estímulos pornográficos. Quanto de tempo ela gasta vendo pornografia ao longo de 24 horas? Fazemos um mapa daquilo que essa pessoa é submetida e influenciada. Se uma pessoa pensa, por exemplo, o tempo todo em música, nós fazemos uma análise de quais grupos essa pessoa está envolvida e quantas vezes essa pessoa vê materiais que fazem análises de música, que apresentam música, qual é a interação que ela estabelece na vida dela com esse fenômeno. Se uma pessoa fala constantemente em caçadas, pescarias, passeios em shopping, consumo ou qualquer coisa que ela possa pensar, a análise que nós fazemos não é que essas coisas simplesmente brotaram do nada da pessoa. Essa é uma grande diferença da análise do comportamento da maior parte das proposições filosóficas. Nós não acreditamos que as coisas simplesmente brotam de dentro do sujeito. Nós acreditamos que os organismos estão em profunda interação com o ambiente. E é nessa interação, nessa relação de troca que estabelecemos com o ambiente, que nós vamos modelando as respostas que apresentamos. Estamos colocando os sonhos como sendo também um padrão de resposta. Sonhar é um padrão de resposta. Aquilo que você deseja também é um padrão de resposta, embora o seu movimento para obter aquilo que você deseja possa ser analisado o processo final do seu desejo como um fator consequencial. Na maior parte dos casos, esse fator consequencial é fruto e resultado de outros condicionamentos, como, por exemplo, o desejo que alguém possa ter por dinheiro. Ninguém nasce desejando dinheiro, mas o dinheiro pode se tornar objeto de desejo por associações que vamos fazendo, que por meio do dinheiro podemos obter outras coisas, inclusive coisas de aspectos primitivos. Os reforçadores primários, na verdade, são o que movimenta o ser humano. E quando eu falo reforçadores primários, estou falando daqueles reforçadores naturais. Os reforçadores em que o sujeito não precisa passar por nenhum processo de aprendizagem para identificar que os mesmos têm um valor de fortalecer, de aumentar a frequência de respostas que emitimos antes de obter esses reforçadores. Ou seja, eu não preciso passar por fatores de condicionamentos anteriores complexos para entender que alimento, por exemplo, aumenta a frequência de um determinado comportamento quando este organismo está privado de alimento por um determinado período de horas,
Então, os comportamentos que ele apresentou para obter este alimento serão os comportamentos que ele tenderá a apresentar probabilisticamente com mais frequência da próxima vez que ele se encontrar privado de alimento novamente. Essas são regras básicas que nós entendemos aqui na análise do comportamento e não criamos essas regras simplesmente porque achamos bonitas. Nós observamos minuciosamente inúmeros organismos, observamos um número de hora incrível para que possamos afirmar com toda certeza que os condicionamentos funcionam como processos de lei, ou seja, são regularidades que se apresentam na espécie humana e em outras espécies que possuem sistema nervoso central também. Em cima destas proposições é que falamos com muita segurança que aquilo que uma pessoa sonha, aquilo que ela vivencia e apresenta nos sonhos, nada mais é do que o mesmo que ela vivencia enquanto está no seu estado de vigília. Ademais, eu preciso fazer algumas observações para que as pessoas entendam as confusões que se processam enquanto as mesmas sonham. Exemplo, você pode sonhar que está na casa do seu pai e, de repente, enquanto você conversa com seu pai, ao mesmo tempo o seu pai é o seu tio, que ao mesmo tempo é um grande amigo seu mais velho. Por que essas coisas aconteceriam na sua cabeça? É simples. Os sonhos acontecem em um determinado estado de funcionamento cerebral. Eu estou aqui com esse modelo para que a gente entenda. Todas as informações que nós temos como resultado de aprendizagem são resultado de modelagem dessa massa aqui, que nós chamamos de área cortical. Essa modelagem dessa área cortical indica que enquanto dormimos, os dendritos de certos aglomerados de neurônios vão crescendo e se conectando a outros. Então, por exemplo, enquanto você dorme e conversa com o seu pai, podem muito bem os dendritos dos circuitos que são responsáveis pela ideia que você tem do seu pai se conectarem com os dendritos, com os axônios dos neurônios que são responsáveis pelo entendimento do que é o seu tio e, ao mesmo tempo, de um amigo mais velho. Essas pessoas podem compartilhar traços semelhantes e esses traços semelhantes são conectados por meio de uma rede neuronal através de dendritos e axônios. À medida que dormimos, essas redes são conectadas por crescimento dendrítico e pequenos movimentos. Também se faz novas reconexões e se desmancham conexões antigas. Neste processo, temos a impressão de uma coisa muito parecida com um elemento parecer com outro. Isso acontece porque essas conexões estão sendo formadas durante este sonho. Ou seja, eu posso estar andando de bicicleta, que ao mesmo tempo parece que eu dirijo um carro, porque na verdade a mesma área de veículos está sendo acionada. Eu posso estar na casa da minha avó, que ao mesmo tempo é a casa da minha mãe. Essas conexões, uma vez ativadas, elas são conectadas e então o indivíduo tem a impressão de que uma coisa se assemelha à outra. Mas antes de tudo eu quero deixar claro que o que controla essas associações, o que controla essas conexões é o ambiente. Skinner muito bem frisou que o cão não associa nada. A associação está no ambiente. O cão simplesmente discrimina que essas associações estão no ambiente e nele é formada conexões de um circuito com o outro. Brevemente falaremos mais sobre sonhos, inclusive a nossa opinião sobre sonhos premonitórios. Sonhos também enquanto desejos que você pretende realizar. No momento, basta entender que esse ponto dos desejos também são construídos e controlados pelo ambiente, com exceção daqueles desejos que fazem parte do arcabouço filogenético. Um abraço e espero que tenham gostado.